Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala este domingo o Dia Nacional da Cáritas. Nos encontros de cada comunidade, a causa solidária vai estar particularmente presente a partir das mensagens sugeridas por textos da Bíblia lidos nas missas deste domingo e que agora analisamos com a irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e o padre Nélio Pita, pároco em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estarem neste programa, onde de facto é a análise bíblica que nos centra atenções. Neste domingo, Padre Nélio, que tema poderemos indicar como síntese dos três textos que se escutam? O episódio da Samaritana fez-me pensar que o homem é, por natureza, um ser sedento, um ser insatisfeito, uma realidade inacabada, uma obra sempre por concluir. Se quisermos, uma interrogação ambulante. E este tema, poderíamos dizer em traços gerais, faz-me pensar o que é que me mobiliza, qual é o motor da minha vida, que água eu procuro, que estratégias eu utilizo para conseguir essa água. Parafraseando o ditado antigo, eu diria que diz-me que água procuras, que eu dir-te-ei quem és. A sociedade em que vivemos, baseada numa economia fundamentalmente no consumo, procura aguçar a sede do homem. Mas nós sabemos que nós podemos comprar muitas coisas, nós podemos ter, de facto, muitas riquezas, mas a sede permanece, porque em nós há uma sede de infinito. E essa sede de infinito só realmente pode ser saciada com um bem que é divino, um bem que vem de Deus. E é essa a proposta que Jesus faz à Samaritana e a cada um de nós nas leituras de hoje. Curiosamente, depois também a primeira fala de água, não é? O rochedo. E a segunda mais centrada em Jesus Cristo. E antes de pedirmos à irmã Luísa Almendra uma análise ao texto do Evangelho, do capítulo 4 de São João, vamos escutar parte desse episódio, vamos escutá-lo para depois então analisarmos aqui no nosso diálogo. Naquele tempo chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana?" De facto, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." Respondeu-lhe a mulher: "Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos?" Disse-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna." "Senhor", suplicou a mulher, "dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier,
há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: Sou eu que estou a falar contigo. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: Já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Irmã Luís Almendra, um texto ainda bastante longo este, e ainda há um outro ainda mais longo em torno deste encontro de Jesus com a samaritana. Um enredo aparentemente feito de, enfim, quase de um diálogo de surdos, não é? De início, até se perceber que água é que se estava a falar. E pedir-lhe que nos contextualizasse primeiro este texto para chegarmos à mensagem que ele quer dirigir a cada um de nós. Este texto, o que acontece com este texto, acontece com muitos outros textos que nós pensamos conhecer muito bem, porque já os ouvimos dizer muitas vezes, ouvimos falar deles muitas vezes e comentá-lo, e pensamos sempre que, enfim, já sabemos, já ouvimos. Reduzimos a uma expressão, é o da Samaritana. É o texto da Samaritana, é verdade. E eu devo dizer que sempre que leio este texto e que o tento reler, descubro sempre coisas novas. De facto, este texto é de uma beleza que os pintores tentaram a todo o custo pintar, mas que há sempre detalhes que eles descobrem, poder-se multiplicar até ao fim, sempre até pinturas sobre este texto. E, de facto, a beleza deste texto também partilha muita da linguagem simbólica e do simbolismo do Evangelho segundo João, que trabalha muito uma linguagem que não é uma linguagem imediata. E, na verdade, toda esta situação é uma situação fora de comum, porque o texto começa por dizer que Jesus chega a esta cidade da Samaria. Aliás, ele começa por dizer que ele dirige-se, não é, da Galileia para Jerusalém e vai escolher o caminho das montanhas, que é muito pouco normal. Portanto, esta passagem, no contexto imediato que antecede este texto que ouvimos, é uma passagem muito anormal, que ele tenha escolhido este caminho. Até há uma teóloga americana que faz um trabalho muito interessante sobre isto, porque esta Samaria e esta samaritana que depois evangeliza os samaritanos, que tem ecos das primeiras comunidades cristãs, do papel que as mulheres tiveram também lá neste lugar que era um pouco, enfim, afastado religiosamente e socialmente, um pouco marginalizado do judaísmo. Aliás, o texto nota que os judeus não se davam com os samaritanos, exatamente. não é? Essa questão, não é, que aqui aparece um pouco. Mas, para além dela, essa questão acaba por, muitas vezes sublinhamos, acaba por ser um pouco até muito marginal em relação àquilo que é o centro do texto. Para além do surpreendente disto tudo, que é também de Jesus estar àquela hora, ninguém iria ao poço, e se ele não tinha também balde, há aqui muitas surpresas neste texto. Ele não tem balde, senta-se àquela hora, naquele lugar, à espera de quê e de quem, porque àquela hora ninguém iria naturalmente lá, porque é uma hora de calor, é uma hora, enfim, o mais natural, as pessoas vão de manhã ou vão ao fim da tarde buscar água, não iriam àquela hora. Portanto, há uma série de farpazinhas que o texto tem e que nos ajuda a perceber que isto não é uma história linear, isto não é uma coisa, isto tem algumas coisas, algumas indicações que o autor nos vai mostrando a surpresa em surpresa. E a maior de todas, logo de entrada, é a chegada desta mulher a esta hora, que é surpreendente, não é? Nenhuma mulher ia a esta hora buscar água ao poço. Esta mulher vai, o que também já depois nós veremos no decorrer da história. Ela é uma mulher um pouco marginalizada socialmente e, portanto, não irá à mesma hora que vão as outras, precisamente para não se encontrar com as outras. Ela tem uma história de vida que talvez a isole socialmente. E Jesus pede de beber. Jesus diz, dá-me de beber.
a esta mulher. Primeiro, para além de todas as circunstâncias que eu não vou explorar aqui, que, enfim, não, para além do mal-estar entre os samaritanos e os judeus, é a questão de pedir a alguma mulher, não é, de um homem falar com uma mulher que não conhece e da mulher falar com um homem que não conhece também. Porque isso, no judaísmo também não é uma coisa, naquele tempo, sobretudo, não era uma coisa bem vista, bem aceita e não se fazia. Portanto, não é normal. A situação já de si causa um pouco de choque. Então, linearmente, assim, à superfície, Jesus pede-lhe de beber e a gente, muitas vezes, nós pensamos, pronto, àquela hora estava cansado da caminhada, naturalmente pediu água. É a humanidade de Jesus. Pede água. O que é que está para além disso? Mas João, o Evangelho segundo João, nunca tem só a superfície, tem aliás, nenhum deles, mas tem uma profundidade, que é colocar Jesus, não é? Há bocadinho a Adnélio falou aqui das nossas sedes, e é verdade que ela depois também vai manifestar as sedes que tem a Jesus. Não é? E Jesus vai dizer, se soubesses quem eu sou, eras tu quem pedia, não é? Água. Mas este texto tem um segredo muito grande, logo de entrada, nos colocar perante a sede que Jesus tem neste caso, e que Deus tem de nós. Não é? É uma sede que Jesus tem, que nós pensamos que é a sede da água daquele poço. Mas no decorrer do texto nós vamos descobrir que ele tem sede da nossa humanidade. E não só das coisas boas que nós temos, até da nossa fragilidade. Porque ele vai falar a esta mulher, à samaritana, da sua fragilidade. Então, e ela vai, porque a certa altura, nós vamos ver a surpresa do texto, é porque ele pede água, ela começa a brincar um pouco, não é, com aquela surpresa dela, mas no texto acaba por ninguém beber água, nem ela dá água fisicamente, a água biológica, Jesus acaba por não beber água biológica. Fica a promessa de uma água que não mais dará sede. Ela vai-lhe dar uma outra água, que é Jesus vai-lhe começar a fazer questões sobre ela mesma, e é essa água... É essa a água que ele quer beber dela, a verdade dela mesmo. E esse diálogo, este encontro que Jesus tem, parte de facto de uma situação muito e de uma realidade muito humana. Não faz uma pergunta imediata: quem és tu? E diz-me quem é a tua vida, e não começa com um inquérito àquela mulher, mas parte de uma realidade simbólica, ter sede. Esta sede de água que nos ajuda a viver, e de imediato nós vamos ver no decorrer da narrativa que o diálogo se vai orientar para a sede de vida desta mulher, que é a vida frágil desta mulher, que Jesus vai manifestar. Essa é a sede que ele tem, da nossa fragilidade. Para quê? Para depois a encher, a renovar, a batizar, digamos assim. Fica aqui também uma questão de método na própria abordagem com aqueles com quem nos encontramos e para um psicólogo, Padre que é psicólogo também, se calhar um bom ponto de partida para a análise ao texto. Sim, absolutamente. Eu acho que Jesus coloca-se praticamente ao mesmo nível desta mulher, precisamente colocando-se no papel de pedinte. É ele que pede à mulher sedenta, ela também é uma mulher sedenta, mas ele aparece também como um pedinte que pede-lhe alguma coisa. E neste processo dialógico vamos passando de um sentido literal, a água, para um sentido metafórico, uma leitura mais crente. Mas também parece-me importante dizer que neste domingo nós damos início, do ponto de vista pastoral, aos chamados escrutínios. Portanto, os catecúmenos que se prepararam mais ou menos 2 anos, 3 anos para receber o batismo, que foram apresentados à comunidade, que inscreveram o seu nome no livro da vida, que são os eleitos. Agora, pessoas adultas que se irão batizar. Isso mesmo. E é importante que as comunidades paroquiais façam realmente este processo, que é um processo gradual. Aliás, como o texto também é um processo gradual de descoberta de Jesus. É por isso que este texto também é uma catequese autêntica para os catecúmenos e para toda a comunidade cristã de descoberta da identidade de Jesus. Afinal, quem és tu? És um homem extraordinário, és um profeta, talvez seja o Messias. No final, há a declaração, não, ele é o Salvador do mundo. Mas há aqui também 3 temas que eu queria, assim, de uma forma muito sucinta, apontar. Sim. O tema da água viva, que faz-me pensar que na origem da vida está a água. Dizem os cientistas que o oceano é a origem de tudo.
E na origem da nossa existência está também a água batismal. Nós fomos mergulhados no amor trinitário, fomos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E nós vivemos, de certa forma, inquietos à procura desse amor, da vivência desse amor trinitário. O Salmo, por exemplo, 62 fala dessa realidade. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procura, minha alma tem sede de vós. Portanto, o homem é um ser sedento. Também é interessante pensar que os cristãos na comunidade primitiva representavam Jesus como um peixe. E nós, como batizados, somos pequenos peixes que nos alimentamos desta água que é o batismo. Isto é um tema que está bem presente nestas leituras. Um segundo tema tem a ver com, a irmã Almendra já fez referência, da intromissão que Jesus faz na vida privada desta mulher e que revela algumas coisas que poderíamos dizer os pontos fracos. Tu tens muitos maridos, tens 5 maridos e o que tens agora, o 6º, não te pertence. E Jesus aparece como o candidato, digamos assim, a marido, o esposo, o 7º, aquele que é a plenitude. E, neste sentido, eu se me identificar com a samaritana, se eu me identificar neste sentido de pessoa que procuro água, posso estabelecer com Cristo uma verdadeira relação de amor. Finalmente, um outro tema, que é o tema do lugar. O tema já não é um lugar geográfico, porque há aqui o debate a propósito de onde é que devemos adorar a Deus. E Jesus diz de uma forma muito clara que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Finalmente mesmo, parece-me muito importante dizer isto, que vem na alegoria do Evangelho, acho que é o número 86 do Papa Francisco. O Papa Francisco fala deste mundo que está cheio de sinais da sede de Deus e que este mundo precisa de pessoas com uma fé forte, que sejam pessoas cântaro, que levem essa água, a água de Deus, aos sedentos. É claro, diz o Papa, que este cântaro muitas vezes também se pode tornar uma pesada cruz. Mas foi essa cruz foi na cruz que Cristo matou a sede do homem. Um texto, por certo, inspirador e cheio de outros elementos que não sei se a irmã Cecinha queria referir mais algum ou se passamos à leitura seguinte, porque temos já muito pouco tempo. Temos 4 minutos para 2 textos. Então, Vamos deixar à reflexão também de quem nos está a ver e ouvir, continuar depois, enfim, a partir das pistas que aqui foram deixadas. Primeira leitura, irmã Luísa Almeida, do livro do Êxodo, capítulo 17. Baterás no rochedo e dele sairá água. Outro contexto, mas novamente o tema da água. Este texto tem que se contextualizar na caminhada que Israel está a fazer, não é, de libertação, e isso é muito importante. O povo está a fazer uma caminhada e o que é que o texto traz, como há bocadinho nós víamos, como vemos no texto da Samaritana, esta sede de Deus, da nossa humanidade, da nossa fragilidade, de se encontrar connosco, de estabelecer diálogo connosco, dialogar connosco na nossa verdade. Também aqui, o que é que acontece com este povo? Apesar do povo ter, na sua caminhada, ter pecado, das suas infidelidades, Deus não abandona o povo assim à sede no deserto, não é? De facto, eles atormentados com a sede são levados a lembrar o seu passado, que estavam melhores no Egito, não é? Porquê que Deus nos tirou do Egito? Perguntarem-se, não é? Este porquê, para morrerem depois à sede, não é? E então Moisés serve aqui, faz esta mediação, esta intercessão, que é que ele há de fazer ao povo que já está desesperado, não é, com sede. E Deus assegura, não é, que ele não é um Deus ausente, não é? E diz, bate então na rocha e brota a água. Acho que isto não é assim nenhum fenómeno tão extraordinário, porque havia umas rochas porosas nestas regiões que reservavam água e, portanto, acho que não é uma coisa assim tão... Mas, não é um efeito especial. Não é assim um efeito especial. Mas, pelo menos, aqui o narrador procura estabelecer entre algo que não é assim que era natural, mas põe aqui esta capacidade de Moisés perceber como é que há de dar esta resposta ao povo, mas num horizonte da relação com Deus. Porque muitas vezes nós também, nestas leituras, somos levados a exagerar um bocadinho este aspecto do maravilhoso e do fantástico, da ação de Deus, e agora nós batemos nas rochas e não sai água nenhuma, só naquele tempo é que
saía. Não, é de facto, nesta região geográfica há uma explicação, mas aqui essa explicação natural, ou esse fenómeno natural, é visto como algo que marca e que assinala a presença de Deus, que não abandona o povo de Israel no seu percurso, ainda que ele, muitas vezes, o povo de Israel abandona Deus, no fundo é isto. Ia sugerir ao Padre Nélio que comentasse a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5º, onde se afirma aí essa verdade da altura de todos os tempos: Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Portanto, eu penso que é o texto que nós fomos justificados pela fé e estamos em paz com Deus por Jesus Cristo. Portanto, Paulo, numa linguagem clara e radical, contrapõe aquilo que era a perspectiva dominante da justificação pelas obras à justificação pela fé. Paulo diz de uma forma muito clara, portanto, que a grande obra é a obra realizada de uma forma definitiva por Jesus Cristo. Por isso, não vale a pena penar, fazer boas obras para ganhar, por mérito próprio, o céu. Não vale a pena, não é esse. Não vale a pena só isso, não é? Não vale a pena só isso. Mas com essa motivação, não é verdade? Porque esta motivação não é uma motivação autêntica, porque esta motivação contamina-nos. Porque na medida em que nós fazemos coisas para ganhar o céu, estamos a dizer: eu tenho direitos diante de Deus. E quando temos este discurso, estamos precisamente a entrar num caminho errado. Ora, aqui nós devemos ter outras motivações, e outra motivação é precisamente porque eu amo o Senhor, procuro segui-lo e imitá-lo, e assim como ele pegou na cruz, eu devo pegar na cruz em todas as circunstâncias. Portanto, não é esta lógica do mérito da obra que me garante o céu, mas é precisamente porque eu sou filho de Deus, identifico-me na minha realidade concreta com o Filho que fez tudo para nos salvar. E são desafios que emergem destes textos que se escutam na missa deste domingo. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentá-los e a descobrir mensagens que nos fazem chegar nestes encontros dominicais. Mais logo fazemos-lhe companhia na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.